equações de Maxwell, que é o conjunto de equações que resume a teoria do eletromagnetismo. Maxwell desenvolveu essas equações que foram publicadas em 1865 e ele trouxe uma série de discussões novas e novas descobertas, né, na descrição da teoria eletromagnética. Maxwell então pensou, tá certo, num problema bastante interessante, que era o seguinte: se vocês analisarem a lei de Faraday, que é essa que está à nossa esquerda, né, a lei de Faraday diz que a variação do fluxo magnético, consequentemente a variação do campo magnético, né, numa das circunstâncias, poderia gerar um campo elétrico, certo? Que é a força eletromotriz, né? Poderia gerar um campo elétrico. Maxwell então pergunta, por que a natureza teria privilegiado o campo magnético, né, em detrimento do campo elétrico? Ou, em outras palavras, será que não existia na natureza algum tipo de fenômeno, né, que pudesse fazer uma simetria desse tipo, ou seja, a variação do campo elétrico gerando um campo magnético também? Certo? Essa foi a hipótese dele. Muito bem. Para isso, Maxwell bolou um experimento, né, certo? Que é hoje conhecido como experimento do capacitor, que diz o seguinte: imagina que vocês têm um capacitor de placas paralelas, certo? E que ele está descarregado no início, né? Então nós vamos ligá-lo a uma bateria, ele vai começar a passar uma corrente elétrica e vai preencher a placa da esquerda com carga positiva e a placa da direita com carga negativa. Então, durante o intervalo de tempo que o capacitor estiver sendo carregado, né, a quantidade de carga nas placas do capacitor será variável e, consequentemente, o campo elétrico entre as placas também será variável, né? Quando nós estudamos lei de Gauss, nós mostramos que o campo elétrico entre as placas é dado por essa expressão, onde a densidade de carga é a quantidade de Q dividido pela área da placa do capacitor. Muito bem, então Maxwell, tá certo? Derivou o campo E obtido, né, chegando a essa expressão, certo? Queria que vocês notassem aqui, tá certo? Que aqui eu tenho a derivada do campo E, né? A densidade foi escrita como Q sobre A, e quando você deriva, como a área é constante, ficou dQ dt. Só que dQ dt é definição de corrente, né? Então Maxwell interpretou dQ dt como sendo, passando para cá, ó, ε0, passa o A para cá, como a área é constante, ela entra nessa derivada, e vocês sabem que a área vezes o campo E é densidade, fluxo de campo elétrico. Então, Maxwell, né, mostrou que quando o campo elétrico no capacitor é variável, tá certo? Você tem aqui, veja, uma corrente, né? Você tem aqui a variação do campo elétrico na forma do fluxo. Veja, é muito parecido com a lei de Faraday, né? De uma certa maneira. Correto? Bom, essa corrente é uma corrente dQ/dt, só que não é uma corrente dentro do capacitor, né, gente? Porque não é possível isso. Então, essa, na verdade, é uma corrente de energia. Quando Maxwell descobriu essa expressão, o que ele fez? Ele olhou a lei de Ampère, tá certo? E incorporou essa corrente na lei de Ampère. Tá? Então, nas equações de Maxwell, a lei de Ampère aparece aqui, ó. Tá certo? Esse I é o que nós tínhamos anteriormente, que gerava o campo B. Agora tem esse termo, tá certo? Que vem do campo elétrico variável. Então, se o campo elétrico não é constante, ele também gera um campo, ou seja, ele induz a existência de um campo elétrico. Tá legal? Tá certo? Então, esse foi uma das grandes conclusões que o Maxwell fez, né? Agora vamos verificar qual é a decorrência disso, tá certo? A decorrência das equações.
Então, Maxwell mostrou, estendeu o seu resultado, mostrando que nós temos dois tipos de fontes, tá certo? Fonte do campo estático e não estático. As fontes do campo estático podem ser cargas elétricas, gerando campo eletrostático, campo elétrico, né? E correntes contínuas, gerando, então, campo de indução magnética constante, tá certo? Fontes não estáticas, no caso, variação do campo elétrico induzindo a existência de um campo magnético e indução do campo magnético, variação do campo magnético induzindo a existência do campo elétrico, correto? Né? Maxwell mostra que os vetores campo elétrico e campo magnético os induzidos, propagam-se no tempo e no espaço na forma de uma onda eletromagnética com velocidade igual à velocidade da luz. Correto? E essa é uma conclusão espetacular, porque o fato de Maxwell ter obtido o valor da velocidade da luz como propagação dos campos eletromagnéticos, ele concluiu corretamente que a luz é um fenômeno eletromagnético. Correto? A luz é um fenômeno eletromagnético. Então, essa é uma das conclusões mais importantes na história da física, haja visto que também Maxwell resumiu três teorias distintas, a da eletricidade, do magnetismo e da ótica, numa única teoria chamada, então, eletromagnetismo. Correto? Muito bem. Vamos lá. O campo elétrico e magnético, certo? Serão descritos através de ondas. Essas ondas são chamadas ondas planas, ondas senoidais. Tá? E nós temos aí algumas características que são obtidas da equação de Maxwell, só que nós não fizemos as demonstrações, apenas estou citando para vocês, tá bom? O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares à direção da propagação de C. O campo elétrico e o magnético são perpendiculares entre si, certo? E a razão entre as intensidades dos campos, as amplitudes, é igual à velocidade da luz, E sobre B, velocidade da luz, e a propagação da onda eletromagnética no vácuo vale C, a sua velocidade. Aqui é a representação que nós vamos utilizá-las, né? Tá certo? Então, por exemplo, campo E, campo B, perpendiculares entre si, a onda eletromagnética, ambos perpendiculares a ela. Como eu disse, tanto o campo elétrico quanto o magnético obedecem às equações de onda e essas ondas viajam com velocidade c. O campo elétrico e o magnético são descritos por funções senoidais, correto? Como está aí abaixo no item C, né? Depende do número de onda, depende da frequência angular. O sinal positivo é a onda regressiva, o sinal negativo a onda progressiva. Né? Aqui nós temos um simulador, pequeno simulador, que vai mostrar isso para a gente. Né? Vejam ali, o campo elétrico é o vermelho, o campo magnético o azul. Correto? Tá? Muito bem. Então, continuando, vamos fazer aqui um pequeno exercício. Né? Um laser de dióxido de carbono emite ondas eletromagnéticas senoidais que se propagam no vácuo no sentido negativo do eixo OX. O comprimento de onda é igual a 10,6 micrômetro, o campo E paralelo ao eixo OZ e o módulo máximo é igual a 1,5 megavolts por metro. Escreva as equações de E e B, correto? Então vamos lá. Então a onda eletromagnética propaga-se no sentido negativo do eixo OX. Então observem aqui que o argumento da função seno é o x, certo? Está aqui, ó, x. Justamente porque a onda eletromagnética propaga-se nesse sentido. Tá? O campo oscila em K, oscila em Z, correto? Então, para que a gente possa descrever completamente, precisamos do número de onda e da frequência angular. Então, calculando, né, ele
é fácil, né? Deu o comprimento de onda, ele aí achou o K, e com o K nós achamos o ômega, como nós fazíamos antes nas ondas mecânicas. Correto, gente? Então tá aí a solução do campo E, tá certo? Sempre lembrando, né, que o argumento da função é sempre a direção que se propaga a onda eletromagnética. Correto? O campo magnético, para a gente falta apenas a amplitude e a direção de propagação. Né? Então, vejam aqui como ele disse, o campo propaga-se na direção x, negativo, né? Uma onda regressiva. O E, ele havia dado paralelo ao z. Quando você faz o produto vetorial aqui, obtém o C. Consequentemente, o B só pode estar na direção y positiva, que está aqui, ó, J positivo. Certo? Segundo exercício, uma onda eletromagnética com comprimento de 435 nanômetros desloca-se no vácuo em menos E. A onda se desloca em menos E. O campo elétrico é paralelo ao X e a amplitude é 2,7 10 a menos 3 volts por metro. O valor da frequência, qual é o valor da amplitude do campo magnético, e escreva as equações para o E e B. Bastante simples o exercício, né? A onda propaga-se no sentido negativo de OZ, portanto é uma onda regressiva. Aí está a figura, onda regressiva. Já foi desenhado aqui o vetor C, né? Vocês estão vendo ali em vermelho. Ele afirma que o campo E oscila paralelamente a OX. Quando nada é dito, então nós vamos colocar ele como positivo, né? Tá certo? E aí sobra apenas a direção y para o B. Através do produto vetorial EB, dando C, a gente sabe que o B então se propaga para o sentido negativo do eixo y. Agora é só fazer a continha, né? Frequência, como ele pediu, intensidade do campo B, como ele pediu. O exercício pede as duas equações. Para isso nós precisamos do número de onda e da frequência angular. Escrevendo, reparem novamente, né, por favor, que o argumento da função é z, né? Por que é z? Porque a onda propaga-se em z. I positivo no caso do campo elétrico e menos J no caso do campo magnético, como está mostrado na figura. Correto, pessoal? Tá? Então, observem que não é complicado, né, fazer esses exercícios, um pouquinho de atenção apenas no produto vetorial, tá certo? No sentido e na direção de propagação da onda, tá bem? Vamos fazer um terceiro exercício, né, uma onda eletromagnética senoidal com frequência igual a 6,10 vezes 10 a 14 Hz, se desloca no vácuo no sentido do Z positivo. Né? Calcule o campo magnético B, é paralelo a OY e possui amplitude 5,8 vezes 10 a menos 4 Tesla. Quais são as equações para o E e para o B? Correto? Então vamos lá, novamente. Né? A onda eletromagnética propaga-se no sentido de OZ e, portanto, é uma onda progressiva. Tá? Aí está. Como o campo E também se propaga em X, o B vai ficar para o Y positivo, certo? Então está aí. Né? Precisamos do ômega e do K calculado, a amplitude do campo E também é calculada, e aí as duas últimas expressões aí, tá certo? Onde tanto o campo E como o campo B propagam-se na direção Z. Legal? Né? Aí nós temos então esse exercício, né? Essa teoria das ondas eletromagnéticas. Para o pessoal da elétrica, gente, uma observação, né? Esse tipo de raciocínio aqui, tá certo? Vocês vão ver posteriormente, né? Nos seus cursos um pouco mais avançados, vocês vão ver que isso daí é um laboratório de um fenômeno que se chama polarização. Polarização, certo? Então vocês vão estudar isso daí mais adiante. Nós não vamos entrar em detalhes, né? No nosso curso a gente não entra em detalhes, mas para o pessoal que faz elétrica, sim, tá? Então,
polarização. Muito bem, então vamos dar por encerrada então essa nossa aula, né? Lembrando vocês que nós temos aí alguns exercícios no Moodle que precisam ser feitos, né? E que vão ajudá-los aí no estudo desse tema bastante importante. Bom, então até a próxima aula.